Pessoal, vamos falar da tão temida bioquímica, vamos descomplicar aqui, porque o que a gente precisa saber é muito fácil, tá? Então, o que a gente precisa saber dessa parte da bioquímica? A gente precisa saber sobre a energética, tá? A bioenergética. Deixa eu colocar essa informação primeiro, daqui a pouco eu volto ali. Então, o que é bioenergética? Vão ser os processos bioquímicos para converter o que a gente come, né, o que a gente se alimenta, em uma forma de energia que a nossa célula pode usar. Porque assim, gente, a gente come o quê? A gente come o pão, a gente come a maçã, a gente come a paçoca. Mas o que a minha célula usa? A minha célula usa ATP. Então, o que acontece daquele pão que eu comi até ele virar ATP? Bem, a primeira coisa é que o alimento vai ser quebrado em glicose e triglicerídeo, tá? Vai ser transformado. E depois, gente, para a célula usar mesmo, essa glicose tem que ser transformada em ATP, tá? Então, quando a gente fala dessa bioenergética, a gente fala justamente disso. A gente vai ter duas linhas. A gente pode fazer armazenamento e estocagem de energia, que daí vão se chamar reações bioquímicas endergônicas, desculpa, que vai aumentar o nível de energia. E a gente vai falar de liberação de energia, que são as reações químicas exergônicas, que reduz o nível de energia, tá? Para as nossas células funcionar, gente, por exemplo, para a gente ter contração muscular, para a gente ter o potencial de ação, né? Porque no potencial de ação, a transmissão nervosa, tem a bomba de sódio de potássio, eu preciso de ATP, para tudo na nossa célula a gente vai precisar de ATP. Então, vamos ver como é que faz para produzir ATP, tá? Então, a gente produz o ATP de duas formas diferentes, tá? Vou colocar aqui primeiro que eu preciso dessa informação primeiro. Anotem aí, gente. Anotem que essa informação aqui precisa. Ou eu produzo ATP de forma aeróbia, mesmo que atrase um pouquinho, gente, está com delay, vai com calma que a gente vai. Ou eu produzo o ATP de forma que o segundo anaeróbia. Então, ou eu produzo aeróbia ou anaeróbia. Produzir aeróbia significa que eu uso oxigênio, ok? Produzir aeróbia, pessoal, eu uso oxigênio, eu uso o processo que é chamado de respiração celular ou fosforilação oxidativa. Eu estou fazendo resumo, porque daí quem quiser não entender e só guardar esse resumo, é esse resumo que vocês vão precisar, tá? Então, de forma aeróbia, eu uso o processo de respiração celular ou fosforilação oxidativa. Vamos aguardar as palavras terminarem. Mais um detalhe, esse processo ele vai acontecer em um local específico. Ele acontece dentro da mitocôndria, tá? Ai, professora, beleza, entendi. A outra forma de produção, gente, é a forma anaeróbia. E aí, para facilitar, porque já está escrito, eu não vou escrever, tá? Na forma anaeróbia, ou eu produzo pelo sistema ATP-PC, ou eu produzo pelo sistema de glicólise anaeróbia.
Então, assim, gente, lembra quando a gente falou da fibra muscular do tipo 1, que ela é oxidativa, que ela usa mais oxigênio, que ela tem mais mitocôndria, que ela tem mais capilar? Por quê, gente? Porque ela usa o metabolismo aeróbio. Aí, quando a gente falou da fibra tipo 2, a 2X, a gente falou que ela tem bastante enzima glicolítica. Por quê? Porque ela usa mais a glicólise, ela usa o sistema anaeróbio. No anaeróbio, gente, não usa oxigênio, tá? Pessoal, quem quiser, não é para ir embora não, tá? Tô falando assim, quem quiser ficar por aqui, isso aqui é das coisas principais. Mas tem detalhes. E assim, tem gente que tem dificuldade de entender isso. Então já acabou essa dificuldade, gente. Eu produzo ATP ou de forma aeróbia ou anaeróbia. Na aeróbia, respiração celular ou fosforilação oxidativa dentro da mitocôndria. Na anaeróbia, sem oxigênio, sistema ATP, PC ou glicólise anaeróbica. E só para finalizar aqui, isso acontece no citosol. Isso acontece no citoplasma. Ele acontece fora da mitocôndria. Esqueci o "to" aí, mas para a gente ganhar tempo, acontece fora da mitocôndria, acontece no citosol. Basicamente, 90% das questões de concurso que eu já vi para fisioterapia sobre esse assunto é isso aqui que a gente escreveu. Mas vamos só detalhar um pouquinho mais, porque vai que no próximo está um pouquinho diferente, né? Então, deu tempo de anotar aí, gente? Qualquer coisa me avisa. O ATP, então, não é uma única molécula de energia, mas é a mais importante. Ele é um fosfato de alta energia, libera muita energia. Na ausência de ATP em quantidade de suficiente, a maioria das células morre. As células contêm pouco ATP, ela faz uma ressíntese contínua. Então, o tempo inteiro ela está fazendo de novo. E o ATP ele pode ser formado, ele pode ser feito ou pela via aeróbia ou pela via anaeróbia, tá? Então, o ATP ou ele pode ser formado pela via aeróbia ou pela via anaeróbia, chamando a atenção, então, para aquilo que a gente destacou justamente aqui, para dar tempo das pessoas terminarem de copiar, né? Então, de uma forma ou de outra, é como a gente vai produzir o ATP, tá? E cada uma vai ter sua vantagem e a sua desvantagem, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Aqui do lado está mostrando, né, a formulazinha do ATP. Vamos ver essas vias, então. A gente vai passar alguns detalhezinhos. Então, primeiro, gente, é o sistema ATP-PC ou fosfogênico. Lembra? Anaeróbio, né? Anaeróbio. Sistema ATP-PC. Aqui é sinônimo dele, tá? Fosfogênio. O outro sistema é a glicólise. Então, nesse sistema, a produção do ATP acontece a partir da fosfocreatina, que é abreviada por essa PC, tá? É o método mais simples e mais rápido de produzir ATP, então produz ATP rapidamente. Envolve a doação de um grupo fosfato, que eu já mostro ali na figura. A reação é realizada por uma enzima, que é a creatinoquinase, a enzima. Logo que o ATP é quebrado em ADP mais PI, que eu já explico também, no início do exercício, o ATP vai ser ressintetizado, tá? Então, eu quero que vocês olhem essa imagem que está do lado. Então, o que que acontece, gente? Para falar da questão da quebra, né? Ó, o ATP ele sofre ação da enzima ATPase e ele é quebrado em ADP mais fósforo, tá? Com isso, ele libera energia.
libera energia para as nossas funções biológicas. Na síntese, a gente vai ter aqui o PCR mais o ADP junto, tá? Então, o PCR é porque ele vai ser formado a partir da fosfocreatina, e aí a gente vai formar esse ATP aqui, diferente. Mas ele é formado? É. Eu uso ele? Uso. Normalmente, a questão dele é que ele dura pouco, tá? Então, as células musculares, elas armazenam uma pequena quantidade dessa fosfocreatina. No início do exercício, o ATP é ressintetizado. Vocês já ouviram falar de tomar fosfocreatina para ganhar massa muscular? Não ouviram? Quando faz musculação? Tá aqui a justificativa, tá, gente? A tentativa é você deixar mais fosfocreatina disponível no músculo para você fazer essa conversão mais rápida e conseguir desenvolver mais força com maior velocidade. Se a gente faz exercício com mais força, com maior velocidade, a gente ganha massa muscular, tá bom? Só para explicar. Segundo sistema de produção de ATP, a glicólise anaeróbia, tá? Então, segundo tipo de glicose anaeróbia. É a segunda via metabólica capaz de produzir o ATP rapidamente, sem o consumo de O2. 10 reações bioquímicas acontecem no sarcoplasma ou no citoplasma. Sarcoplasma é do músculo específico, né? Mas pode ser em outra célula. Basicamente, para cada glicose quebrada, a gente vai ter como resultado a formação de 2 piruvatos ou de 2 lactatos. A gente vai falar mais disso, tá? Ela pode usar tanto a glicose livre que está circulando na nossa corrente sanguínea, como o glicogênio. Então, gente, a gente tem que saber que a glicólise é uma via anaeróbia, ela vai fazer, né, essa produção de ATP a partir da glicose, ela vai usar ATP também, ela gasta para formar, então ela tem tanto débito quanto crédito. O resultado final da glicólise, gente, é a formação de dois ATPs e de 2 piruvato ou lactato. Guarda isso, porque isso vai ser importante, tá? Deixa eu já fazer o adendo aqui. Lembra quando a gente não tem preparo físico suficiente ou a gente faz um exercício que está muito acima da nossa capacidade aeróbia, que a gente fica cheio de dor muscular de exercício? Porque a gente fala assim que juntou ácido lático. Você fez tanta glicose anaeróbia que você juntou um monte de lactato e não tinha oxigênio ali suficiente no músculo para ir para a via aeróbia, que é mais eficiente, que a gente vai ver. Então, só para fazer esse parênteses. Eu não vou passar a reação bioquímica para vocês, gente. Isso não cai na prova de concurso, tá? Não vão perguntar dessas etapas todas da glicose anaeróbia para fisioterapia, mas está aqui se alguém quiser estudar. Tá joia? Para não falar que eu não falei. Bem, pontos mais importantes, então. A glicólise anaeróbia acontece fora da mitocôndria, ou seja, acontece no citoplasma, não tem consumo de oxigênio, o resultado final são 2 moléculas de piruvato e 2 de ATP, sendo que pode ser o piruvato ou lactato. E eu estou falando bastante do piruvato porque ele é extremamente importante, tá? Então, esse aqui é o resultado. Aí quando eu estou fazendo exercício, por exemplo, ou se eu estou com uma hipóxia, né, que eu não tenho oxigênio suficiente, eu pego e começo a usar, eu uso esses 2 ATPs, mas 2 ATPs é pouco, tá, gente, para o que o meu corpo precisa. Então, a gente vai para o tipo mais eficiente de produção de ATP, que é o que usa o oxigênio, tá?
Mas antes de a gente falar, né, com mais detalhe nessa produção, eu preciso que vocês entendam o seguinte. A gente teve a glicólise anaeróbia, né? Sem o oxigênio. Sobrou piruvato. Não sobrou, que a gente falou? Quando a gente tem as condições aeróbias, então está chegando oxigênio suficiente na musculatura, o piruvato ele vai ser transformado em acetil-CoA. Guardem isso. Se não tiver oxigênio, gente, então, ó, se eu tenho oxigênio, ele é transformado em acetil-CoA. Se eu não tenho oxigênio, então, ó, eu não tenho oxigênio, vamos supor, né, que está faltando oxigênio ali, não está chegando oxigênio no meu músculo da maneira como deveria, eu formo lactato, ácido lático, aquela dor da contração muscular que a gente tem do exercício, tá? Beleza, Mara, já entendi isso, mas e daí? E daí, gente, que a acetil-CoA, que foi formada ali, ela vai pegar e ela vai entrar na mitocôndria. Então, a acetil-CoA, ela vai ser importante para a sequência de eventos que vem depois, que é a respiração aeróbia com o uso do oxigênio. Então, olha só, a produção aeróbia de ATP ocorre dentro da mitocôndria, envolve a interação das duas vias metabólicas. Então, primeiro, gente, entrou lá a acetil-CoA dá início ao ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que forma ATP, e ela também vai agir aqui na sequência da cadeia transportadora de elétrons, que também forma ATP. Juntando essas duas coisas, gente, juntando o ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, a gente tem a fosforilação oxidativa, que eu coloquei lá no começo para vocês. Então, que a via aeróbia também era conhecida como fosforilação oxidativa. Junta essas duas etapas. Não vou passar ciclo de Krebs, não vou passar as reações bioquímicas, não vou falar nem do NAD nem do FAD, porque não cai na prova, tá? Mas então a gente fica aqui. Olha quanto que a produção de ATP é mais eficiente quando a gente pensa, né, na cadeia de transportadora de elétrons. Vai formar 32 ATPs. Na glicólise, formou 2. No ciclo de Krebs, forma 2. Então, quando a gente fala na via aeróbia, que é a cadeia transportadora de elétrons, né? Aqui a gente vai ter, que é a fosforilação oxidativa, uma molécula de glicose produz 32 ATPs, quando a gente usa oxigênio, tá? Então, quando a gente tem oxigênio suficiente, a gente forma tudo isso de ATP, beleza? Quando não tem, normalmente a gente fica aqui na glicólise e vai produzindo um pouquinho. Só que daí a gente não aguenta fazer tanto exercício. O paciente que está em falência respiratória vai fazendo ácido lático, glicólise, 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 até que acontece o que com a musculatura respiratória? Para, tá? Aí ele não aguenta, ele não consegue. Então, foi o que eu disse para vocês, gente. Quem quiser pode ficar nisso aqui, que era aquele primeiro slide que a gente escreveu. Por quê? Porque aqui já tem as informações principais que caem nas provas. Se quiser, né, saber um pouco mais, também é o básico que está aqui, que está na apostila de vocês.
Eu não recomendo, honestamente, gastar muito tempo com esse aqui, é saber o básico, que já é o suficiente, tá? Para as provas.